Boa noite a todos. Nós vamos, neste estudo de hoje, abordar a arquepadia, a magia que foi praticada em tempos passados, mas que vem surtindo efeito sobre o alvo, né, sobre a vítima, até os dias de hoje. Então, para a gente falar de arquepadia, temos que abordar magia, feitiçaria, conhecer os fundamentos, para, ao final desse estudo, adentrarmos nas técnicas utilizadas na apometria para o desfazimento dessas magias. Não temos a pretensão de esgotar o assunto, nós queremos ter subsídios para o enfrentamento dessas situações no âmbito da apometria, né, seguindo a recomendação de Pai João de Aruanda. Nós que precisamos estudar indefinidamente, né, a fim de que possamos cada vez mais nos instrumentalizar contra o trabalho das trevas. Então, nesse e em outros encontros, vamos abordar a arquepadia, primeiro conhecendo os fundamentos, né, tocando em assuntos de magia, feitiçaria, e para o final abordar as técnicas de anti-goécia usadas na apometria. Então, para começar, eu trouxe uma advertência de Pai João de Aruanda, que está no livro Magos Negros, Magia e Feitiçaria sobre a Ótica Espírita. Para o pessoal que é do lado sombrio da força, nós trazemos essa advertência, que eu achei pertinente, a respeito dos feiticeiros e daqueles que fazem encomendas aos feiticeiros. O que é que diz Pai João de Aruanda? Aquele que compactua com seres de baixa frequência energética, fazendo conluios e pactos com entidades más, maldosas ou de vibração barôntica, em muitíssimos casos se torna prisioneiro dos despojos carnais, enquanto putefazem no interior das sepulturas. Presencia os vermes se alimentando do antigo corpo, ao passo que sua mente desgovernada e pesadelos durante o período encarnatório. Quando consegue se livrar das amarras fluídicas que até então o prendiam ao corpo em decomposição, depara com seus antigos comparsas, agora convertidos em verdugos, que lhe reclamam o fornecimento de energia e plasma sanguíneo, aos quais se acostumaram nos enfeitiçamentos e trabalhos espúrios. Isso foi uma resposta a uma pergunta que foi feita no livro Magos Negros sobre a condição dos feiticeiros no astral, né, após o seu desencarne. Né, e penso que se aplica igualmente àqueles que encomendam, porque ele está dizendo que fazem conluios, né, aqueles que fazem conluio e pactos com entidades más ou maldosas. Né? E eu não me lembro quem foi o autor, mas ele fala assim, é feiticeiro tanto aquele que prepara, que faz o feitiço, como aquele que procura, que encomenda o trabalho. E a gente sabe, o feitiço volta contra o feiticeiro. Isso é uma lei verdadeira. Então, na responsabilidade do crime, não responde somente aquele que executa, mas aquele que encomenda, aquele que mandou fazer. Não é assim? Igualmente é no mundo espiritual. Então, fica essa advertência, tá, que mexer com essas coisas para fazer o mal, a gente sabe, né, traz consequências sérias na jornada espiritual daquela pessoa. E outra coisa que eu queria falar na introdução, diga, meu amigo Fábio.
Vandré, eu queria só aproveitar isso aqui, dar um depoimento pessoal meu ontem, de uma experiência que eu vivi, bem interessante. No sábado à noite, eu assisti a, a live da Mônica, né, com o Veludo, e ele já chamou a atenção nesse, nessa live sobre a questão da, de como a gente se liga nessas notícias ruins, né? E como a gente fica, não é se ligar nas notícias ruins, na verdade, é como elas constroem em torno da gente essa questão da forma de pensamento, certo? E no domingo eu acabei assistindo o Star Wars, dei uma maratonada aqui de uns 5 episódios de Star Wars, foi uma série nova que eles lançaram aí, eu estava bem a fim de conhecer a história novamente do início, né, daquela história do movimento da força e tudo mais, mas foi bem interessante o episódio, eu acabei assistindo 7. E foram quase 5 horas de televisão. E, logo em seguida, eu quis me desvencilhar daquelas formas de pensamentos que todo aquele conjunto de filmes vem me trazendo, não é? Isso 2, 3 horas depois de ter assistido, para poder dormir, e como eu não consegui, como eu sabia e como me fez mal durante o sono, né? Então, essa experiência para mim, vendo você falando essa história aí atrás, essa advertência que você colocou aqui logo no início, me faz ter noção, na verdade, do quanto foi ruim a minha experiência em querer me desvencilhar das formas de pensamento e não conseguir. E eu fico imaginando esses caras aqui vendo todo aquela agonia, aquela angústia, né, de se ver sendo comido por vermes e tudo mais, e como isso aí deve fazer muito mal, na verdade, né? Então, assim, estou trazendo isso porque foi uma vivência que eu tive ontem, assim, né, e hoje você traz isso aqui, que é um espelho em menor tamanho, na verdade, do que é que nos acontece com nós mesmos, o que é que a gente faz com a gente mesmo, na verdade. Né? Então, é isso aí, só para ilustrar aí e agradecer a oportunidade. Beleza, Fábio. E além de ele assistir os Despojos Carnais, né? Ele passa a assistir um filme de terror e perseguição, porque aí os obsessores que faziam os trabalhos, né, que se envolviam nessas encomendas, passam agora a se voltar contra ele, né? Ou seja, ele termina se tornando escravo desses obsessores. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que muita gente, existe um mito, né, acho que no meio espírita, que diz que se não acreditar, não pega. Isso quando se aceita, né, a existência de magia ou feitiçaria. Porque entre os ortodoxos, eles não aceitam, eles não aceitam sequer a existência de magia ou feitiço. E quando aceitam, eles de, falam que se não acreditar que pega, não vai pegar. Vocês já ouviram isso alguma vez? Eu já ouvi muito, né? Muitas vezes. Então é o seguinte, não é bem assim, né? Não é verdade isso, de que se não acreditar não pega. Independe de você acreditar ou não. O que é que diz o Ramatiz? O desconhecimento, a descrença do feitiço não vos livra dos seus resultados ignóbeis e funestos, ainda praticados por quase toda a humanidade. Também é estranho que os espíritas, bem mais esclarecidos do que os religiosos dogmáticos e conservadores, ainda se mostrem temerosos de examinar o problema da feitiçaria e conhecer a verdade sobre o seu processo e mecanismo fundamental. Jamais poderemos solucionar os problemas espinhosos ou desagradáveis da vida humana copiando a lenda do avestruz, que, diante do perigo, enfia a cabeça na areia. A bruxaria é assunto a ser examinado e pesquisado com toda isenção de ânimo, sem qualquer preconceito religioso, científico ou moral, decorrentes de convenções e sentimentalismos humanos. Ramatiz fala isso em Magia de Redenção,
Médium Hercílio Mais, eu achei super pertinente, porque, completando aquilo que eu falei, né? Se você, mesmo você acreditando que não existe, ou que não pega, que você é forte, que você tem proteção espiritual, acontece o seguinte, nós vamos ver lá na frente que pode existir um momento na sua vida como ser humano mesmo, como todos nós aqui, né, passamos, momentos de abalos emocionais, né, momentos de altos e baixos, né, porque a gente não o tempo todo é bem equilibrado, não. A gente sabe que há momentos em nossas vidas que são conflitos, né, são abalos emocionais, são decepções, etc. E quando isso acontece, é quando justamente toda a energia, o morbofluido, o fluido nocivo do feitiço ou da magia, ele faz o chamado descenso vibratório, né? Ele ali se manifesta e termina acentuando o problema da pessoa, né? Diga, mestre Lobo. A coisa é bem interessante, realmente, André, a coisa é bem interessante. E os bem mais esclarecidos, eles esquecem um detalhe muito simples. O Espiritismo tem 3 pontos de base fundamental, que é a religião, o aspecto religioso, o aspecto filosófico e científico. Muito bem. A grande maioria se perde lá no religioso. E quando entende que tem que enfrentar uma matemática da vida, uma física, uma biologia, já fica tudo de cabelo em pé e não aceita. Resultado, termina se machucando em acreditar. Se eu não acredito, não pego, etc. Esse tipo de coisa, entendeu? E é o velho problema da avestruz com a cabeça na areia. O tempo todo. Eu tive oportunidades de conversar com expert, porque sabe, faz palestra à torta e à direita, e quando eu coloquei para ele somente alguns detalhezinhos, lá vem você com sua maluquice, um pouco de matemática somente, 2 mais 2 e acabou a festa. Ele já não gostou, entendeu? Infelizmente, apesar de ter espaço para estudo, nós, os espíritas, muito mais espaço, infelizmente ainda nós estamos nos tempos do passado com a cabeça na areia. Ok? Obrigado, hein? Beleza. Então é isso, não adianta fugir, né? Não adianta fugir, todos estão sujeitos. Diga, Carlos. Pegar o gancho do mestre, né? A gente ouve o mestre, pega o gancho e vai na onda. E não só os espíritas eles se apegam ao eixo religioso, como também eu entendo, é uma opinião minha, totalmente minha, de que a nossa bela doutrina espírita, que eu posso dizer que é uma salvação assim do ser humano, da ignorância, tenho muita gratidão, mas ela está impregnada, eu agradeço muito a ela, de uma teologia judaico-cristã, né, que prega polaridades, né? Então ela veio ali. Então nesse aspecto religioso que o mestre traz, isso limita essa multidão de que diz estudar o espiritismo, porque na teologia judaico-cristã, ou é Deus ou é o diabo. Então se é magia, é o diabo. Então eu acredito que isso, quando o mestre fala do aspecto religioso dessa tríade, é muito forte, porque também tem essa coisa linda no espiritismo, mesmo aos poucos, a influência da cultura, da teologia judaico-cristã, né? E, já que se está falando de teologia judaico-cristã, a magia sempre houve ali, né? Vou falar de Moisés aqui. Moisés, quando foi desafiar o faraó lá, teve o outro, que me parecia que não fazia magia para coisas boas, jogou um cajado, e esse cajado virou uma serpente. Então, eu acredito que essa tríade do espiritismo,
religião, filosofia e ciência, o que mais impacta, e os Guardiões falam através de Robson, é a religião, por causa das crenças. E aí você acaba limitando, mas não que isso seja uma chaga, mais uma observação. Só isso mesmo. A gente tem a história Darlene. também do José, né? Que no Chanceler de Ferro, o livro do Rochester, onde ele mostra que José era um poderoso feiticeiro, na verdade, né? Ele estudou e aprendeu com um feiticeiro e através da feitiçaria que ele conseguiu a posição que ele ganhou lá no reinado lá no Egito, que ele conseguiu através. Mas o que eu ia comentar mais é sobre essa questão de não acreditar na feitiçaria, mas também tem outra vertente, que é o de romantizar a bruxaria. Né? Hoje a gente vê muito essa corrente, uma corrente espiritualista, uma corrente de misticismo, que todo mundo quer ser bruxa. Ah, eu sou bruxa, sou bruxa, sou bruxa, como se a bruxaria fosse só uma coisa boa, né? Como se a bruxaria fosse algo a ser almejado, alcançado, e não ver que tem os dois aspectos. Né? Tem você fazer um trabalho para o bem, mas também tem a questão da bruxaria feita com trabalho para o mal. Então, essa questão de não se estudar, como ele diz, sem desprovido com isenção, na verdade, estudar com isenção, para você entender o assunto. Porque eu acho que a bruxaria em si, né, o poder de se fazer feitiços e tudo, em si, não carrega nem o bem nem o mal. O uso dele é que vai ter. O uso que você faz do conhecimento, o uso que você faz do que se aprende, é que vai denominar uma coisa para o bem e para o mal. Né? É só o uso. Assim, também vão falar, dinheiro é ruim. Não. O dinheiro em si é uma energia. O uso que você faz dele é que é uma coisa boa, uma coisa ruim. Eu acho que tudo na Terra tem isso. A comida é uma coisa excelente. Mas se você faz um mau uso dele, vai ser um veneno, uma coisa ruim. Né? Então, era só isso que eu ia comentar. Perfeito, Darlene. Desde quando a magia surgiu, na época da Lemúria, da espiritualidade, porque não reconhecida oficialmente, né, existiam magos brancos e magos negros. Magos que trabalhavam para a luz e magos que trabalhavam para as trevas. Segundo o pai João de Aruanda, no livro Aruanda, psicografado por Robson Pinheiro, existe a atuação de magos negros desencarnados ou encarnados e, em certas ocasiões, há até mesmo os encantamentos realizados no passado distante, como dissemos, cujas duplicatas astrais ainda não foram desativadas pela ação do tempo. O indivíduo permanece sofrendo com a repercussão vibratória de algo que foi realizado em encarnações anteriores. Nos estudos de apometria, esse tipo de magia antiga é conhecido como arquepadia. Então, o próprio espírito Pai João de Aruanda, que Ângelo Inácio o descreve até como um mago branco e conhecedor da magia, iniciado dos tempos antigos, ele usa o termo cunhado por José Lacerda de Azevedo no livro Espírito e Matéria, arquepadia. E que quer dizer que é magia praticada em templos antigos
que permanece vibrando, atuando sobre o alvo, sobre a vítima avisada. Que na época nem vítima era assim, né? Essa pessoa, conforme nós vamos ver, ela se envolveu em processos sombrios e veio reencarnando, porém sofrendo os efeitos dessa magia. Nós vamos ver que a arquepadia está sempre, pelo menos da forma que eu encontrei no material de estudo, está associada a um condensador energético. Nos tempos antigos, a magia era puramente mental. Por quê? Porque na época da Lemúria, que dizem alguns espiritualistas renomados, há cerca de 3 milhões de anos atrás, na Atlântida, que aí já foi mais recente, cerca de, pelo menos a teosofia fala em afundamento da Atlântida, lá para 9.500 anos, mais ou menos, antes de Cristo, né? Mas ali naquela época também era praticada a magia de forma intensa, mas recorrente mental da Terra, porque a população era reduzida, não tinha contaminação fluídica que nós vivemos, que surge através de emanações doentias, emoções descontroladas, pensamentos daninhos das pessoas, né, dos habitantes dos dois lados da vida, poluindo a psicosfera da Terra, né, e que dificulta, né, atualmente a atuação da magia puramente mental. Só que, com o passar do tempo, dados daquela época foram, alguns retornaram para o seu planeta de origem, outros foram reencarnando, assumindo os seus problemas, né, do cotidiano, e foram surgindo novos iniciados. A magia deixou de ser puramente mental e passou a ser simbólica. E os iniciados tiveram que encontrar meios de passar esse conhecimento e que se daria através dos símbolos, né? Através da simbologia, eles iam se lembrando e conhecendo todo o processo, né? Os novos iniciados, eles se reuniam em confrarias, em grupos fechados, tanto o pessoal que trabalhava para o lado sombrio como para o lado da luz, e buscavam esse conhecimento através dos símbolos, né? Recapitulando as leis que os antigos magos, né, já conheciam, né, com maestria. Como a população foi crescendo e a psicosfera da Terra foi se contaminando, houve a necessidade de os magos utilizarem instrumentos condensadores energéticos para poder alcançar o seu intuito, né, o propósito magístico. Nós vamos falar sobre os condensadores energéticos mais à frente. Mas aqui eu quero falar sobre a fase da magia fetichista, que passou a utilizar elementos materiais para a prática da magia, né? E essa fase, diz Ângelo Inácio e Pai João de Aruanda, nessas obras. Nessa fase já se usavam sacrifícios humanos, e foi naquela época da Babilônia, dos povos da antiga Mesopotâmia, né, da Caldeia, Egito Antigo, eles já praticavam essa magia fetichista. Normalmente,
na arquepadia, que é encontrada nos trabalhos de apometria, existe um condensador energético que foi usado, né, para que o mago colocasse toda aqueles fluidos daninhos a fim de que se aglutinasse ali e, né, no endereço vibratório alcançaria a vítima onde ela estivesse. Pai João de Aruanda, no livro Magos Negros. Casos em que o psiquismo do indivíduo acha-se preso ao passado remoto, atrelado a rituais de natureza sombria, nos quais se submeteu a práticas sacerdotais ou iniciáticas estranhas e macabras. O prejuízo em sua vivência atual advém do fato de não conseguir se desvencilhar dos eventos dramáticos, pois ligações magnéticas robustas não se rompem simplesmente com um desencarne. Muito pelo contrário, dependendo da intensidade com que foram gerados, esses laços podem continuar a repercutir indefinidamente na história do sujeito. Veja que Pai João aí refere-se claramente à arquepadia. A pessoa que procura ajuda nas reuniões de apometria ou através de outros métodos que sejam válidos, essa pessoa normalmente ela se submeteu a alguma prática, né, iniciática macabra que repercute até o dia de hoje. Ela se submeteu em tempos passados, pretéritos, em outras encarnações, porém vem sentindo a repercussão até hoje. Por quê? Porque o mago ou agente magnetizador ele empregou aquele magnetismo, aquela força, com tal intensidade que essa ligação magnética, né, vem se mantendo independentemente de a pessoa vir reencarnando várias vezes. Veja que não estamos falando aí de um simples trabalho de feitiçaria, mas algo que foi feito com muita intensidade. José Lacerda de Azevedo, na obra Espírito e Matéria, diz que a arquepadia, do grego hépados, magia, e archaios, antigo, é a síndrome psicopatológica que resulta de magia originada em passado remoto, mas atuando ainda no presente. Joseph Gleber, no livro Consciência. Entendemos que as chamadas arquepadias devam ser classificadas no rol das manifestações complexas da obsessão por se constituírem em síndromes psicopatológicas originadas no passado remoto das vítimas, através do uso da magia negra ou goécia, com repercussão atual no campo mental e psicológico. A sintomatologia típica dos portadores dessa síndrome é a apresentação de quadros mórbidos subjetivos sem causa médica conhecida e sem lesão física evidente. São levados na conta de neuróticos ou psicóticos. Queixam-se de cefaleias, angústia, sensação de abafamento ou crises de faltas de ar, sem motivação aparente e com diagnósticos médicos vagos. Outras pessoas conservam a nítida impressão de estarem amarradas, pois chegam a sentir as cordas estrangulando-as ou apertando firmemente seus pescoços. Então veja que a pessoa procurou um médico e ela tem um diagnóstico impreciso, sendo que ela está com o seu campo mental e psicológico afetado, acompanhado de outras sensações. Agora, Ramatiz e magia de redenção
vai falar sobre os efeitos no corpo astral. Veja o que ele diz. O enfeitiçamento tanto provoca a doença psíquica na alma, por agir nos centros de força do comando perespiritual, como atrai nuvens de bactérias nocivas que penetram na circulação fisiológica da criatura. Os objetos ou seres transformados em fixadores de fluidos nefastos são os agentes do enfeitiçamento, à guisa de projetores de detritos fluídicos a sujarem a aura perespiritual da vítima. Criam em torno do enfeitiçado um campo vibratório de fluidos inferiores, o qual então dificulta a receptividade intuitiva de instruções e recursos socorristas a serem transmitidos pelos guias ou conhecidos anjos da guarda que operam em faixa mais sutil. Ramatiz fala dos efeitos do enfeitiçamento nos chamados centros de força, ou que algumas escolas chamam de para-chakras ou chakras do perispírito ou do corpo astral. E também da formação de nuvens de bactérias nocivas que ficam em torno da pessoa avisada. Essas energias daninhas, juntamente com esses micro-organismos, eles oportunamente eles passam para o corpo etérico e em seguida para o físico, que se manifesta na forma de enfermidades diversas. A Matias também menciona fixadores de fluidos nefastos, que nada mais são do que os condensadores energéticos utilizados nesse processo, os acumuladores de fluidos nocivos emanados pelo mago ou feiticeiro. Nós vamos ver mais adiante sobre os condensadores energéticos. E ele observa que em torno do enfeitiçado existe uma espécie de barreira que dificulta a conexão da vítima com os mentores, os guias espirituais, que transmitem as suas ideias na forma de inspiração, mas que em situações em que existe magia, né, arquepadia ou enfeitiçamento, existe uma dificuldade de a pessoa avisada fazer essa conexão. Veja que ele completa aqui. O esforço principal do feiticeiro é isolar a vítima desse auxílio psíquico, deixando-a desamparada na esfera da inspiração superior e entregue apenas a sugestões malévolas, que lhe desorientam a atividade financeira, provocam perturbações emotivas, condições pessimistas e conflitos domésticos. Veja então que Ramatiz fala dos efeitos daninhos do enfeitiçamento nas diversas áreas da pessoa, área financeira, área familiar, no âmbito emotivo ou sentimental. E se um feitiço é capaz de causar essa dificuldade de conexão com os mentores, causar enfermidades, afetar o corpo astral ou até o duplo etérico. Imagine, então, o que pensar da arquepadia, que é um processo de magia mais intenso, onde o agente colocou toda a sua intensidade, vontade, intensidade magnética no processo para que perdurasse por séculos. Vejamos agora o que diz Joseph Gleb a respeito dos processos em que a vítima se submeteu e a sua repercussão ainda nos tempos de hoje.
Vítimas de arquepadia sofrem no corpo astral situações desencadeadas em encarnações anteriores. Em grande parte, foram submetidas a estranhos rituais com o soerguimento de fortíssimos campos de força por parte de exímios conhecedores da técnica magnética nos templos iniciáticos do passado. Outros assumiram compromissos em cultos herméticos e exóticos, vinculando-se a entidades sombrias a representar os deuses de outrora. Selados seus compromissos com o sangue e sacrifícios humanos, fortaleceram os laços de imantação que ainda não foram desfeitos. Há ainda aqueles que, em encarnações ocorridas nos ambientes onde proliferou a baixa magia, ou nas quais vivenciaram o processo de mumificação nos tempos antigos, conservam ainda em seu corpo astral as faixas que envolveram seus cadáveres e os respectivos amuletos fortemente magnetizados, cujo potencial energético ainda está ligado ao seu campo vibratório. Então, uma observação aqui sobre o que eu falei antes, ele já diz aqui que pessoas que selam compromissos com sangue e sacrifícios humanos. E isso daí já é a fase fetichista da magia, envolvendo sacrifícios e sangue, que se praticava na Babilônia, na Caldeia, Egito Antigo, tá? E isso está bem claro no livro Legião e em Magos Negros. Então, deve ser dessa época aí, há 4.000 anos, 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás. E com isso se faz o quê? Um laço de imantação, que a gente vai ver como é que funciona e como é que se desfaz isso. Como é que isso pode ser desmanchado sem o uso de recursos análogos, ou seja, de apetrechos, né, de despachos, etc. Então, a ação pode se dar o quê? No campo do corpo astral. E aí, aqui embaixo, ele faz uma observação. Né? Pessoas o quê? Que sentem no seu corpo astral o quê? As faixas, o duplo daquela faixa que cobriu a múmia, está ali no corpo astral da pessoa. Certo? Amuletos também, o duplo de amuletos pode estar no corpo astral da pessoa. Ela já reencarnou várias vezes, mas ela traz aquele apetrecho ali junto com ela. Vocês compreenderam isso? É isso que ele está falando aqui, dando exemplo da múmia. Ok, turma? Vocês estão me ouvindo? Sim, Ok. estamos ouvindo. Ok. Portanto, as chamadas arquepadias, ou síndromes psicopatológicas, cuja origem está relacionado ao uso da magia negra, fogem ao processo convencional de tratamento das obsessões, requerendo conhecimento relativo das questões mentais, das forças da natureza e dos elementos desencadeantes do fenômeno. Mas, acima de tudo, é preciso assegurar-se de uma assistência espiritual superior e altamente especializada, sem a qual qualquer método será ineficaz, quando não perigoso e insensato, na abordagem terapêutica desses fenômenos. Aqui, mais uma vez, recomenda-se grandemente a assistência espiritual superior, ou seja, espíritos que conhecem do assunto. Não é qualquer espírito, não é qualquer amparador, não é qualquer guardião. É gente, né, é espírito que entende de magia, de feitiçaria, dos mecanismos, né, para estar nos auxiliando no trabalho da antigoécia, né, que seria, né, trabalho dentro da apometria contra a goécia ou contra a arquepadia. Não havendo que se falar em doutrinação de magos, porque às vezes, na maioria das vezes de arquepadia, não tem o mago, o obsessor.
Já aconteceu alguma coisa com o mago, ou o mago já foi, ele já encarnou, foi exilado, aconteceu alguma coisa com ele, né? Mas o processo está ali, tá? O processo magístico está acontecendo, né? E precisa ser desfeito. Então, pode ter ou não, né, magos envolvidos, tá? Não necessariamente vamos encontrar, né, uma entidade envolvida no processo. O diagnóstico de certeza de arquepadia é confirmado quando, ao investigar a existência pretérita, encontra-se indícios de que o sujeito foi vítima de um trabalho de goécia. Geralmente, nesses casos, identificamos um objeto qualquer, medalha, joia, peça de vestuário, pertencente ao indivíduo no passado e que foi alvo de intensa impregnação magnética perpetuada, sob a forma de ressonância vibratória deletéria. Confirmando aí que é da fase fetichista, né, que ele vai encontrar objetos e que pertenciam à pessoa ao passado ou ligado à pessoa. Aí entra também o conceito de condensadores de energia. Condensadores de energia são objetos materiais ou imateriais simbólicos que possuem a propriedade de aglutinar a força primordial, esotérica ou magística e irradiá-la em determinado momento. Em contato com o alvo mental com o qual foi associado, o condensador descarrega o conteúdo fluídico acumulado, seja a benefício ou prejuízo daquele a quem se dirige. No caso da magia negra e dos processos de feitiçaria, vários artefatos são utilizados pelos feiticeiros encarnados e desencarnados para atingir seus objetivos. Objetos materiais, eles precisam para o que impregnar do fluido nocivo e que vai atingir aquele alvo, o endereço vibratório. E aí, o que é feito? O Pai João, lá no livro Aruanda, ele explica que vai ser gerado uma duplicata desse condensador que fica em torno do alvo. Essa duplicata que precisa ser destruída. Ela contém toda aquela energia que foi acumulada, certo? E que foi criada ali no astral e está ligado, né, a aura da pessoa, né, ao conjunto energético, à identidade energética da pessoa. Conceito de Ramatiz agora. Condensadores de enfeitiçamento, já o dissemos, são objetos de contato mais íntimo portados às pessoas a serem enfeitiçadas. Os feiticeiros catalisam neles forças primárias, excitadoras enfermiças, que depois projetam-se em direção à aura dos seus próprios donos. Então, aqui ele faz a observação que tem que ser os objetos de contato mais íntimo da pessoa, porque tem o fluido daquela pessoa. E aqui, nesse exemplo de Ramatiz, o condensador ele serve ao mesmo tempo para aglutinar energia e também para servir de endereço vibratório. O mecanismo da magia explicado por Ângelo Inácio, pela personagem de Pai João de Aruanda. Acerca dos elementos envolvidos na realização de processos classificados como magia negra na dimensão extrafísica, é possível organizá-los no seguinte esquema, que também se aplica à feitiçaria e à ação de cientistas. O fenômeno pressupõe a existência de um agente ou manipulador, que é o próprio mago negro, o feiticeiro ou o cientista do astral.
Ele é o emissor de energia que será canalizada ou arregimentada para a criação do chamado condensador energético, que obedece aos mesmos preceitos teóricos mencionados quando abordamos a feitiçaria. Daí porque a gente não tem como deixar de abordar feitiçaria e magia quando a gente fala de arquepadia, né? Porque é o mesmo, são os mesmos, são as mesmas leis. A diferença é que na arquepadia foi magia feita há muito tempo atrás, está repercutindo na vida da pessoa, né, em encarnações pretéritas. Nós temos o mago, que é o feiticeiro, o manipulador, a pessoa que prepara todo o trabalho, que emite as vibrações densas, barônicas, para o acumulador energético. E temos o condensador ou acumulador energético, que será porque qualquer objeto que sirva para o agente ampliar seus recursos magnéticos e mentais em favor dos seus propósitos. O cientista, por sua vez, utilizará o artefato tecnológico. Em alguns casos, esse elemento desempenha função dupla e endereça vibratoriamente a um alvo a maquinação do agente das sombras. O endereço vibratório é a pessoa avisada, encarnada ou não. Portanto, pode ser um objeto impregnado pelos fluidos do alvo da magia, já que os condensadores têm características individuais feito a impressões digitais. Porém, para que a ação da magia seja eficaz, é necessário que o agente seja possuidor de vontade forte e saiba conduzir seus pensamentos e emoções diretamente ao condensador energético, que diluirá essa energia no endereço vibratório visado. Então, aqui ele já está falando da dupla função, né, do condensador. Ele pode ser um objeto qualquer, mas pode também ser um objeto da própria pessoa que serve às duas funções, acumulador, condensador. Né? Tem que ter algo ali, quando eles fazem isso, algo que é da própria pessoa. Que vai, porque tudo é energia, né? Nós somos energia, nós temos a nossa identidade energética, as nossas roupas, os nossos objetos, as coisas que carregamos, tem os nossos utensílios, né? Tem a nossa energia ali impregnada. E aí eles pegam esses objetos para enviar as energias nocivas que vai justamente naquela pessoa, porque existe uma identidade energética. Na lei de correspondência vibratória, a matéria reage sobre a matéria, reage sobre a matéria. A eletricidade sobre a eletricidade. O magnetismo sobre o magnetismo. O fluido sobre o fluido. A radiação sobre a radiação. O pensamento sobre o pensamento e o sentimento sobre o sentimento. E como os objetos, coisas e seres do mundo, apesar de sua contextura e configuração física, são campos das mais variadas energias condensadas ou materializadas do cosmos, eles podem ser ativados por forças do mesmo nível de vibração e descarregar sua carga saturada sobre pessoas visadas pelos feiticeiros. Ok aí, turma? Cris, Ok. ok. Cris, acho que caiu aí, uma ou lei saiu. hermética aí, né? Quem caiu também foi. Pois é. O cara disse que deu uma pane lá na energia lá de ele mora, né? Aí tá sem internet. Aí ficou sem luz. Ficou sem internet. A vítima vincula-se ao mesmo campo subvertido dos objetos enfeitiçados através do seu duplo etérico,
convertendo-se numa estação receptora de maus fluidos, espécie de excêntrico fio terra, que recebe o impacto ofensivo e descarrega resíduos para o solo num fluxo contínuo de carga e descarga. Mestre Lobo, você fez um Pronto. comentário aí que é da física. Uhum. Concorda com essa explicação? A Concordo. pessoa se torna Concordo. uma estação de receptora de maus fluidos como se fosse um fio terra. Exatamente. Exatamente. Recebe todo o impacto, infelizmente, né? Agora, o André, eu estou tentando lembrar onde foi que eu vi esse material, onde ele chama a atenção que, tudo bem, você tem o feiticeiro, tem aquele que solicitou e tem a sua vítima. Se um desses três pontos deixar de existir, né? Se o feiticeiro ou aquele que solicitou deixar de alimentar energeticamente o processo, o problema começa a esvair e reduzir sua ação, ok? Eu estou tentando lembrar onde é que eu peguei esse material, e eu acho que é Robson, inclusive, Robson Ramatiz, onde ele chama atenção sobre esse aspecto. Tudo bem, 3. Agora, se o feiticeiro parar de ajudar, de manter aquele contexto, e aquele que mandou parar de influenciar energeticamente falando, com certeza o processo vai ter algum, vamos chamar assim, vai se deixar de existir, né? E vai parar de atuar sobre aquele sobre o qual eles estão tentando fazer alguma coisa. Estou tentando lembrar aqui onde foi que eu peguei esse material. Vamos em frente. Mas o seu comentário foi muito pertinente. Daí a necessidade de a gente compreender a história da magia e o que é que foi a magia praticados em tempos imemoriais e o feitiço, né, ou simples feitiço. Que feitiço hoje tem de rodão, né? E gente que também não conhece as leis direito. Os feiticeiros são marionetes dos magos negros, que conhecem as leis, são pessoas instruídas, treinaram concentração, né? Embora, né, pelo que ele vem relatando que nós vimos aqui, até aqui nesse estudo, esses processos de arquepadia vêm do tempo da magia fetichista ainda, né? E, por alguma razão, ali, aqueles campos magnéticos, nesses casos graves de arquepadia, perdura. Foi alimentado, existe todo um processo, né? Ele alimentou, ele acompanhou ali, e ele finalizou, e deixou aquele campo vibrando por, né, ad eterno, digamos assim, né? Porque ele foi feito para, no caso da arquepadia, ele foi feito para não interromper o fluxo. Enquanto nesses casos de feitiçaria que você falou aí, né, realmente tem isso, um autor chegou a falar isso aí também, eu já vi isso aí também, que ele vai acompanhando, né, mas vai enfraquecendo, né, e que também tem aqueles trabalhos que não passam de 7 anos, né, de feitiçaria. Já na arquepadia, né, não existe isso de deixar de alimentar. Ele começou um processo, ele alimentou, ele concluiu o processo, ficou pronto ali para vibrar indefinidamente. A intenção principal do feiticeiro é vincular a organização psicofísica da vítima e subvertê-la através da irradiação de forças inferiores emitidas pelos objetos condensadores e previamente catalisados para a sua ação mórbida. Em seguida, processa-se o acasalamento dessas energias subvertidas em reação de cadeia magnética. O feiticeiro, após isso, limita-se a controlar e ativar mentalmente a fluência fluídica perniciosa entre os condensadores e o enfeitiçado.
Sob a ação contínua de dados fluídicos de natureza inferior, descontrola-se e baixa a frequência vibratória do mesmo, enfraquecendo a sua defesa áurica. Aqui dá a entender sobre o que o senhor falou, mestre Lobo, agora. Quando ele fala que o feiticeiro limita-se a controlar, depois que ele prepara, né, o condensador, pega os objetos, faz todo o ritual dele, aí ele faz um acompanhamento, ele controla e ativa mentalmente a influência fluídica perniciosa entre os condensadores e o enfeitiçado. Lembrando que aqui, quando ele fala, o Ramatiz fala, ele não está falando especificamente de arquepadia, tá? Eu trouxe porque é relacionado ao assunto. Os magos antigos, pode falar. Alguém levantou a mão? O mestre Lobo falou aí, eu fiquei pensando aqui, né? No segundo grau, aquela aula de química, Lavoisier, né? Na natureza, nada se perde, nada se transforma, nada se cria. Não, nada se perde, nada se transforma, nada se cria, né? E aí, o mestre foi falando da questão do desligamento. E essa energia que foi criada, né? Ela, quer dizer, não foi criada, né? Ela foi condensada, foi tirada de algum lugar, acumulada, direcionada, ela foi endereçada, né? Independente se é arquepedia ou não. Eu estou fazendo uma pergunta. Eu sou nenhum mago, né? Aí você desliga o sistema, como o mestre está falando, eu acredito. Ou por uma questão do feiticeiro, ou por uma questão do endereçado, ou do intermediário. Só que aí eu lembrei de Lavoisier, meu. Aí fiquei pensando aqui, né, matutando. E essa energia vai para onde agora? Desligou, saiu corpo fechado, ou então, porque a pessoa realmente, através das leis da evolução, que a gente desconhece, saiu de receber essa energia. Ou ela volta, ponto feiticeiro, ou ela se dissipa. É uma pergunta, né? Ou alguém discorda. A energia está lá, ela foi criada. Aí lembrei de Lavoisier. Ela vai voltar ou vai se dissipar? O senhor concorda ou eu estou falando? Volta. Ele levantou. Vai lá, Thiago. Vai lá, Thiago. Como? Ah, vai lá, Thiago. O que eu vou falar também, eu acho que vai ser. A minha também, né? A minha, não é pergunta assim, mas tem a mesma ideia de Carlos aí. Eu falo assim, os feitiços feitos assim, por encarnados, já coloca lá, a pessoa já fez na intenção, prepara toda aquela ritualística, coloca em algum lugar, seja pela natureza, vai colocar em algum lugar, né, dentro de uma casa. O que está fazendo, eu acho que não vai fazer na casa dele. Né? Ele vai querer ir para um outro lugar para poder, né, as energias, né, conseguirem já encaminhar para o endereço vibratório. E aí, quando faz, tanto que foi no livro Aruanda mesmo, que quando eles falam que eles conseguem desmanchar é que fala? Estão me ouvindo, gente? Acho que eu caí. Sim. Sim, estamos ouvindo. Viu? E quando eles vão desmanchar todo esse aparelho, esse laboratório, e que tinha aparelhos também de magia negra, né? Vamos lá. Quem que desfaz o que isso aqui são os caboclos, que eles são feitos, eles são peritos para fazer o desmanche da magia, isso no astral, né? Mas aqui e no físico, como é que vai fazer esse desmanche? Será que quebra do nada o lugar que está? Será que a própria natureza ela vai, né,
desagregando ali e vai deixando aquele ambiente ali que vai sendo levado isso para eles ali, não é? Ou, não é? Vai alguém, olha a outra ideia esdrúxula, assim, alguém vai passar lá, vai pegar o ebó, vai pegar os feitiços, vai jogar em outro lugar, vai picar-lhe o pé lá, como acontece também com os ebós na rua aí, tudo chutado também, não é? Com isso. Então, nunca você sabe como é que vai ser, como é que vai ser esse descarte mesmo, né, falando na parte física, né, desses trabalhos. Tentando responder a sua dúvida e a do Carlos. Nós do plano físico, junto com a equipe espiritual, aí nós podemos comandar, a gente vai ver lá na frente, a força de elementais, daí que ele fala lá no início, que precisa conhecer as forças da natureza, e nós usamos os elementais do fogo para destruir o morbofluido que foi criado, a energia densa endereçada àquela pessoa, certo? É destruída com salamandras. O operador de apometria, nós vamos ver a técnica lá na frente, né? Ele tem como fazer isso evocando as salamandras, queimando e destruindo essas duplicatas, essa energia que foi criada. Então, no caso de que foi alimentado, né? E a pessoa parou de alimentar, nesse exemplo aí que o mestre Lobo deu, no caso de feitiços que não é o caso de arquepadia, né? Aquela energia, você está falando que não foi desfeita, não é isso, Carlos? Eu estou falando desses feitiços, muito bem aí falado por você, mas assim, a arquepedia também é uma forma de energia, né? Sim, mas eu estou trazendo a lei de Lavoisier para tentar não encerrar o assunto, mas tipo assim, eu comecei a acreditar quando o mestre falou, por intuição, é um sistema mesmo. Aí eu pensei, vou perguntar, ou se quebra, volta para o feiticeiro, que a energia foi, na verdade, direcionada, não criada, ela foi transformada. A energia já existe no planeta. Esses feiticeiros, eles direcionam, como a gente também, com o magnetismo, direciona energias boas. Aí o mestre acabou, não sei se ele respondeu, ele volta para o feiticeiro ou se dissipa quando um dos elementos, um dos três ali do sistema, até da arquipedia eu sei que tem um tempo maior da arquipedia, um processo longo, mas do feitiço é complicado, né? Tipo assim, ele foi direcionado, foi energia ali, e aí agora simplesmente uma pessoa do sistema, um elemento do sistema saiu, e a energia, segundo a lei de Lavoisier, que eu acredito, tá de boa, se dissipou, o caboclo foi lá e dissipou, mas ela tinha um endereço, o objetivo é chegar, pelo menos, a essa intuição, esse conceito. Uma forma de escapar dessa ação seria evoluindo, só que a evolução é muito lenta, né? É que está o problema, né? Mas, de alguma forma, tem como os mentores transmutar essa energia tem que ser destruída ou transmutada, Carlos. Certo? Ela não pode continuar ali. Ou a pessoa absorve, aquilo ali é despejado no seu campo, né, eletromagnético, na sua aura, na sua psicosfera pessoal, e a pessoa converte aquilo em doenças, enfermidades, problemas emocionais, né? Ela absorve através do duplo etérico essa energia, esse mobofluido, ou ela absorve, ou isso aí tem que ser destruído ou transmutado. Respondeu, transmutado. Valeu, André. É isso mesmo. Alguém levantou a mão? Fui eu. É porque Carlos falou que quando um dos três elementos da constituição da magia deixa de existir. Mas do sistema. Do sistema da magia, né? Para fazer o feitiço. A vontade, o sentimento e a força mental. Não. O sistema que o mestre Lobo trouxe, que é o feiticeiro, não vou dizer que ele cria energia, ele direciona, o endereçado, e o André falou aí de um... Sim, o vibrador, o condensador energético e o feiticeiro. E o condensador, o feiticeiro, interessado. Tá. Mas eu acho que foi como o Vandera disse, isso simplesmente não deixa de existir, porque na hora que é
criado aquele condensador energético, ele não vai desaparecer por si só. Ele precisa ser desfeito, ou por quem criou, tanto que em alguns casos vai ser atrás do feiticeiro que criou o feitiço para ele ir lá desfazer, ou por pessoas que conhecem de magia, por isso que quem desfaz geralmente esses feitiços são os pais velhos, né? Porque eles foram os iniciados do passado e sabem lidar com a magia, para poder desfazer aquele. E o endereço vibratório também ele não deixa de existir. Porque, como o Evandré disse desde o início, por mais que a gente vá evoluindo, tem momentos que a gente escorrega, que a nossa energia baixa, que a nossa vibração decai. E, nesse momento, é descarregado sobre nós, sobre quem é aquele alvo do feitiço, aquele feitiço que está rondando ali, que ele fica rondando. Ele foi para o endereço, ele fica ali. Não tem como ele desaparecer se alguém não for lá tirar ele de lá. Então, ele, por si só, ele não deixa de existir. Entendi. Então, está de acordo com a Lavoisier. Entendi. Valeu, André. Valeu, Dani. Mas a duplicata é criada, né? Depois, no livro Aruanda, o João fala, né, que o que mais importa não é, uma vez que foi criado o feitiço, o João fala, aquela parte material ali não serve mais para nada. Uma vez que foi feito, tá? Não é um ponto final, mas diz o seguinte, que o mais importante na hora de fazer, de desmanchar, deve ser a duplicata que foi criada do condensador energético que está ligada à aura da pessoa. José Lacerda de Azevedo, né, narrando um caso. Há alguns anos, nos deparamos com o primeiro desses casos com quadro inédito. Tratava-se de paciente com processo psíquico de características crônicas que a tornaram enfermiça, neurótica, cheia de temores, constantemente preocupada com doenças. Apesar de moça, mostrava-se sinais de envelhecimento precoce. Já tinha feito inúmeros tratamentos espirituais. Sendo espírita, recebia passes semanais, assistia cultos evangélicos e frequentava curso de desenvolvimento mediúnico. Foi precisamente nessas reuniões mediúnicas que o processo psíquico se agravou, como, aliás, é comum acontecer sempre que o despertar da mediunidade não é bem conduzido. Dobrada pela apometria e aberta a sua frequência vibratória, não detectamos a presença de obsessores. Resolvemos, então, investigar a problemática kármica e abrimos campos vibratórios do passado. Descobrimos, então, admirados, que a paciente vivera no Egito Antigo e nas encarnações daquela época sofreu intensa ação de magia negra por motivos vários. Em uma das vidas, desfrutara de riqueza e poder político, granjeando inimigos poderosos que procuraram aniquilá-la. Na ocasião, não se submeteu a uma eficiente limpeza dos nefastos campos magnéticos. Conservou-os, portanto, e ainda os mantinha fixados em seu corpo astral. As entidades que atuavam junto a esses campos provavelmente haviam sido afastadas ao longo dos milênios. A indução magnética, porém, por ser de ordem física, mecânica, permanecia atuante e perturbando. Para isso, contribuía também a própria paciente, que não cuidava de evoluir o bastante para desprender-se de energias deletérias. Desconhecendo a importância do espírito, de que modo poderia ela supor ou sequer imaginar
que a causa de seu mal se explicaria pelo simples funcionamento de um ímã. Com efeito, orientado um campo magnético para material magnetizável, como o ferro, por exemplo, se esse material não for desestruturado, o campo há de permanecer vibrando eternamente conforme leis físicas inalteráveis. Do mesmo modo, se magnetizada a pessoa, o campo só desaparece por interferência externa, tal como fizemos. Ou se a pessoa elevar a sua própria frequência, escapando ao campo negativo. Aí, mestre Lobo, aí, pelo que ele está falando aí, nessa explicação, né, da ação de campo magnético, me parece que não tem essa de ficar ali alimentando, né? O que o senhor tem a falar? Concordo. Na realidade, ele deve ter feito a coisa de forma tal que eu estava até anotando aqui, estava lendo módulos contínuos, são equipamentos que se autoalimentam daquilo que ele está próximo. E ele continua sendo processado, mas ele tem o que eles chamam de, ao longo do tempo, existe uma perda muito tênue, não é tão abrupta, é bem tênue, vai perdendo, porque energia tem elétrons, átomos, etc. E, de alguma forma, há uma perda, ok? Mas, ao mesmo tempo, o outro problema é que a pessoa permaneceu, né, vibrando dentro desse contexto ao qual ela trouxe de encarnações passadas, né? Ela continua vibrando e alimentando. Na realidade, ela é o módulos contínuos no processo desse elemento magnético que foi colocado junto a ela, né? E ela mantém. Ela que está alimentando todo o processo. Então, vamos lá. A paciente melhorou em pouco tempo. Ressalte-se que nessas situações, isso após o tratamento, né, contra a arquepadia. Em se tratando de processos muito antigos, forma-se uma segunda natureza que caracteriza a consolidação da doença, cristalizando-se a personalidade psicótica. Um longo processo educativo deve ser iniciado logo após a anulação da arquepadia, para que a pessoa se encontre com a sua verdadeira personalidade. Nesses pacientes, o culto do Evangelho, o estudo da palavra do Cristo e a educação espiritual dão resultados maravilhosos. Consciência é a palavra mágica, né? Desculpe, André. Enquanto a pessoa não tem consciência daquilo que ele tem, que lhe causa problemas, etc., ele vai continuar automaticamente. Aquilo vem dos tempos antigos, ele vai alimentando, ele sente falta. É a necessidade de manter aquela, vamos chamar, aquela vibração. E ele, sem perceber, sem ter consciência, ele continua alimentando. Vai alimentando, alimentando, e enquanto não tiver o seu processo educativo totalmente desenvolvido, infelizmente, né, meu amigo, a coisa vai continuar. Em poucos meses, a enferma se transformou por completo. Tornou-se alegre, comunicativa. Nunca mais apresentou problemas de ordem mental. Não conhecemos nenhuma referência em obras espíritas a esse estado patológico. Ele tem aparecido, no entanto, com relativa frequência em nossos atendimentos. Os casos de arquepadia. Somente um toque aí para a turma. Não sei se vocês conhecem Rochester, né? Da psicografia de Vera Ivanova, né? Ela traz um dos livros, é Feitiçaria. Ele detalha muito bem todo esse contexto aí que nós estamos discutindo aqui, entendeu? A arquipadia, né? Ele trata muito bem o princípio, meio e fim, todo o processo. A feitiçaria, eu acho que tem não, a Princesa, são 2 volumes, não tem muita coisa boa, mas tem um da Vera que é muito bem detalhado, essas coisas todas que nós estamos vendo. Muito interessante.
Vamos lá, André. Diga. Estou pensando em parar aqui, porque já são 9 horas, praticamente, né? Não. E nós vamos abordar a questão do desfazimento, como é que se faz a, o roteiro sugerido pelo João Pedro Faria e, e também vamos continuar fazendo essa abordagem sem dar um ponto final nesse assunto, que é um assunto complexo, é um assunto que requer muito estudo. Tem uma parte em que o Pai João fala, né? Ele explica em Aruanda, no ano de 2004, o livro foi lançado. E lá ele diz o seguinte, ele conta um caso e traz, eu vou apresentar para você nos slides no próximo encontro. E ele fala que as salamandras, né, foram lá e destruíram o morfofluido em torno do alvo, da pessoa avisada. Isso que foi vítima de um trabalho de feitiçaria. Mas, no livro Magos Negros, também fala, né, quando se pergunta como é que deve ser desfeito esses condensadores energéticos, e se referindo às duplicatas astrais. Ele diz que os trabalhadores, né, vão lá, o médium vai lá desdobrado, junto com a assistência espiritual, com os amparadores, né, vão até um local, retiram e levam até o local da reunião aquela forma pensamento criado, ou morbofluido, né, aquele condensador energético astral criado, para destruir ali com os elementais do fogo. E aí eu fiquei com dúvida, eu não vou saber explicar direito essa questão, se simplesmente destrói com as salamandras em torno da aura, isso daí nós mesmos podemos fazer isso, assegurando-se de mentores, né, pedindo assistência especializada. Por exemplo, nós somos aqui estudantes do GH Salvador. Assistência de Pai João de Aruanda se mentaliza, pede a presença dele, onde seus representantes, gente da sua equipe. E aí, você sentindo que tem algo em torno de você, aí você já chama, faz a conexão com as salamandras do fogo, com os elementais do fogo, e mentaliza qualquer forma, pensamento, feitiço que houver, mobo fluido, duplicatas astrais, se houver estiver impregnado na sua aura, que seja destruída. Certo? Isso para a sua própria proteção. Isso, a meu ver, é possível. Tá? Agora, nos casos mais graves de arquepadias, de coisas antigas, aí eu não sei se isso aí seria suficiente. Né? E aí, daí que ele fala, né, que é necessário, no livro Magos Negros, ele vai dizer como é que se trabalha. Não diz que é a única forma de trabalhar, mas ele dá como uma alternativa. Desdobrar com os médios, pegar esse material, trazer para o local do trabalho e destruir. E aí eu não sei por que esse trabalho que foi feito não fica em torno da aura, mas ele fica em algum lugar para onde os médios e os mentores têm que se deslocar. Vocês compreenderam que a situação é diferente? Tá? E aí vai ficar em aberto para a gente poder estar estudando mais, pesquisando, para poder compreender melhor como é que é o mecanismo da antigoécia, né, o desfazimento de feitiços, de magias, de arquepadias. Tá bem, turma? A gente vai ver isso aí no próximo encontro. Ok? Alguém queria fazer uma consideração final?
Então, por favor, alguém poderia fazer a prece de encerramento? Cadê? O pessoal saiu hoje, foi mais cedo. Cris, né? A ID também entrou, mas saíram. Cris, eu não sei o que aconteceu, ela saiu, mas a ID estava no médico com o marido. Ah, tá. E José, Vamos lá. José foi a energia de lá. Vou fazer, André, a oração final. Vamos, então, nesse momento, né, nos ligar em uma sintonia para os nossos guardiões, né, nossos espíritos que nos acompanham, né, agradecendo mais um dia e uma semana aqui daqui para frente, agradecendo hoje pelo poder da palavra do amigo André, por estar esclarecendo nos seus estudos e também para todos também ter esse estudo como fonte de sabedoria para poder fazer e desenvolvermos os nossos papéis. Agradecendo para ter nossa saúde física, mental e espiritual, pegando-nos aqueles que nos ampara e que nos auxilia sempre. Obrigado a todos pela presença de hoje, obrigado a André pela aula, uma ótima semana que se inicia, que assim seja. Que seja, gratidão. Assim seja. Gratidão a todos os amigos presentes. André, Sim, meu irmão. posso Fala. lhe pedir para parar de gravar e agora para eu contar o resto do filme aqui para a galera?